pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, vocês me conhecem por aqui. A gente sempre se apresenta, né? Vai que alguém esteja assistindo pela primeira vez. Professora de matemática aqui do Educa Recife, junto com a equipe top, com o professor Tiago e o professor Pedro aqui, fazendo as aulas de matemática acontecer aqui no projeto, tá certo? A gente está dando continuidade aqui, terceira aula dessa semana, falando um pouquinho sobre razão, proporção, e a gente vai falar hoje sobre regra de 3, né? A gente já resolveu na última aula um exemplo, mas a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase hoje, trazer um desafio massa para você acompanhar aqui com a gente, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula mais uma vez, alunos e alunas da rede, professores e professoras aqui parceiros, né? A gente tem o formato da aula digital, que possibilita que você assista essa aula ao vivo pela TV, mas também através do computador ou do celular, utilizando do nosso aplicativo, tá? Para fazer a interatividade funcionar dentro do aplicativo, eu preciso da ajuda e quem faz isso comigo hoje é o professor Pedro. Diga lá, professor, tudo bom? Fala, galerinha! Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Estamos encerrando, né, com a aula de hoje, Briane, a Terceira. 39ª trilha, É, verdade. né? Estamos chegando ao fim aqui do nosso ano letivo, né? E cada aula vai ser um tonzinho de despedida. Tu vai chorar, Briane? Vou. Se falar muito. Já sei, né? Já estava chorando ali na sala. Bom, você sabe que a nossa aula tem o formato digital, tá bom? Onde você pode assistir essa aula pelo computador, pelo celular ou pela TV. Se você já está pelo seu celular, acredito que você já está logado aí no nosso aplicativo, tá bom? Então encaminha aí esse vídeo ou ensina ao teu coleguinha aí de classe, tá? Para que ele possa acompanhar aqui a nossa aula, certo? Se você está assistindo essa aula ao vivo aí pela TV, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes na sua telinha, tá bom? Que vai aparecer aí, você vai pegar o seu celular, abre a câmera do seu celular e coloca no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, tá bom? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download e vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do seu dia de nascimento, certo? E vem participar aqui ao vivo com a gente, assim como o Davi, assim como a Ana, que já nos deu bom dia aqui e está atento à nossa aula de hoje. É massa quando a gente tem aqui a participação dos alunos e principalmente fazendo aqui essa interação com a gente, né? Trazendo as dúvidas e os comentários, as impressões que tem diante da aula. A gente fica muito feliz com essa participação e é para isso que o aplicativo está aqui, tá bom, gente? Como a gente falou, a importância dos comentários faz com que a aula fique mais dinâmica e a gente consegue aí trazer um pouquinho de conhecimento mais personalizado para você que está em casa, tá bom? Quem me ajuda hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, ó, a Laisa, está ficando a manhã inteira aqui com a gente, dando um monte de aula de matemática. Vai sair fera, né não, Laisa? Ó, o nosso YouTube lá tem o nosso canal com várias aulas e as aulas que são pertinentes a esse conteúdo, né? A gente já tinha trabalhado antes, falando sobre a ideia de frações, trabalhando algumas operações com as frações, relacionando frações equivalentes. Então, tem um apanhado de aulas lá que te ajuda a pegar o gancho e dar continuidade com o conteúdo dessa semana, tá bom? Então, fiquem à vontade, podem deixar os comentários e aí a gente vai dando atenção e respondendo vocês lá, tá certo? Bom, né? Chegando no finalzinho dos avisos iniciais, o professor Tiago já pedindo para a gente dar o start na nossa aula, vamos fazer uma revisão aqui sobre o que a gente já viu em aulas passadas. A gente estava falando sobre a ideia inicial de trabalhar a relação entre valores, né? A dependência entre os valores e o comportamento dessa dependência. Então, aparecendo aí na sua tela um dos exemplos que a gente já contemplou na aula passada, falando sobre a questão da velocidade, né? A gente tem aí um determinado caminho que foi fixado com 1,5 quilômetros, né? 1,5 quilômetro. E a gente tem duas situações acontecendo nesse cenário. A gente tem uma pessoa que está caminhando e aí ela vai demorar um pouco mais de tempo, comparada à pessoa que está correndo, né? Que demora menos tempo. Então, a gente tem aí uma velocidade de 3 km por hora, essa pessoa vai fazer esse percurso em 30 minutos. Então, com a velocidade maior, que é o outro caso, 9 km por hora, a gente faz em menos tempo, a gente faz esse caminho em 10 minutos. Então, a gente viu que esse tipo de comparação, a gente vai relacionar valores, grandezas. E essas grandezas aqui, nesse exemplo, são o tempo
a distância e a velocidade. Embora a gente tenha fixado a distância e agora tenha comparado a velocidade e o tempo gasto para isso, né? Mas a gente pode fazer várias comparações e é importante se atentar qual é a maneira correta de fazer esse tipo de comparação, tá certo? Falando sobre essas grandezas, a gente verificou que existem duas possibilidades de observar essa relação. As grandezas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E isso vai ser classificado quando a gente tem que duas grandezas aumentam ou diminuem juntas, né? Então, se eu quero comprar mais produtos, eu vou gastar mais dinheiro. Se eu tenho mais funcionários, eu produzo mais produtos. Então, a gente cresce as duas quantidades comparadas juntas. Ou se a gente diminuir, né? Menos dinheiro, menos produto. Então, eu estou diminuindo as duas coisas juntas também. Então, a gente compara valores que se relacionam e verifica esse comportamento. Quando um aumenta, o que acontece com o outro? Aumenta também, vai ser diretamente proporcional. Se um diminui, o outro diminui também, vai ser inversamente proporcional. Perdão, diretamente proporcional. Agora, se um aumenta e o outro diminui, que era aí onde eu queria chegar, a gente vai ter isso de maneira inversamente proporcional. E a gente viu o primeiro exemplo que falava sobre isso, né? A questão do tempo e da velocidade. Quanto maior a velocidade, mais rápido eu chego, ou seja, menor o tempo. É importante a gente até ver essa maneira de falar, né? Porque agora eu falei, ó, quanto maior a velocidade, mais rápido eu chego. Mais rápido é uma condição, não é um número, né? Então, a gente precisa entender até a maneira da gente se expressar. É bom que a gente consegue casar aí a interpretação do que a gente está fazendo de acordo com os números que a gente está comparando. Então, para a gente falar e entender melhor, quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto para que a gente consiga fazer o mesmo percurso, tá certo? E vice-versa, né? Se a gente tem mais tempo, demorou mais para chegar, a gente tem uma velocidade menor, tá certo? Então, a gente tem aqui a situação de uma grandeza aumentando e a outra diminuindo. Comentários? Show de bola. O que a Briane falou agora é importante porque você tem que se atentar em relação à grandeza, tá bom? Então, quando ela falou em relação aí a ser mais veloz, não é? Ser mais veloz implica em você diminuir aí o tempo. Beleza? Então, o que está sendo analisado é o tempo, certo? Em relação à distância, tá bom? Então, quando a gente diz que vai aumentar a distância, mas eu vou andar mais rápido, esse mais rápido está se referindo à velocidade e não ao tempo, que é o que a gente está comparando aí em relação a essas grandezas que estão sendo analisadas, tá bom? É importante separar o número da condição, né? Da maneira como a gente fala, porque andar mais rápido significa demorar menos tempo para fazer o mesmo percurso. Então, é importante aí você já se atentar a essa comparação, né? Finalizando a aula, a última, a gente falou sobre o fechamento, que seria a junção desses tópicos que a gente viu nas duas primeiras aulas. Falamos sobre razão, proporção e vimos como é que a gente classifica isso em relação às grandezas, se é direto ou se é inversamente proporcional, né? Aqui a gente conseguiu fechar a ideia, tá bom? E o que a gente precisa para confeccionar uma regra de 3? Na verdade, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre por que regra de 3, né? Regra de 3 é porque a gente vai ter 3 valores identificados e um valor desconhecido para poder montar essa relação aí, tá certo? E aí a gente vai ter que seguir esses passos, né? A gente vai identificar quais são as grandezas, a gente vai organizar as informações, a gente vai analisar essas grandezas e armar, vai confeccionar, organizar essa proporção, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tinha visto o exemplo lá no comecinho sobre fazer um bolo, né? Fazer um bolo que tinha determinada quantidade de porções ali a serem servidas. Tiago destacou aqui a quantidade de porções, de 12 porções, para um cenário utilizando 4 colheres em uma determinada receita. E aí, se ele quisesse ou se ele precisasse usar 12 colheres desse mesmo ingrediente, né? A gente está fazendo de um ingrediente específico. Quantas porções, fazendo a devida proporção, a gente ia conseguir? Se com 12 eu preciso de 4 colheres de margarina, utilizando 12 colheres de margarina, quantas porções eu vou conseguir fazer? Daí a gente já começa a perceber esse tipo de relação. E sabe o que eu acho mais interessante? É que agora a gente está fazendo para você o conceito matemático disso, né? Mostrando como é que se aplica. Mas você já faz isso no seu dia a dia, então você não precisa, para situações simples como essa, montar esse tipo de conta.
Porém, a gente mostra como isso acontece para quando você chegar em exemplos que tenham um pouquinho mais de dificuldade, você já saiba como fazer, tá certo? Mas voltando para cá, ó, com 4 colheres eu faço 12 porções. Com 12 colheres, quantas porções a gente vai fazer? Então, a gente já começa a fazer a comparação dessa relação, identificar as grandezas. A gente tem que a quantidade de colheres é uma grandeza e a quantidade de porções vai ser outra grandeza que a gente vai analisar aqui, né? Aí eu já coloquei para vocês, desculpa, Tiago já colocou para vocês, porções e colheres, tá certo? O segundo passo que a gente verificou na lista é organizar as informações. Então, quais são as informações que a gente vai comparar nesse primeiro momento? Eu tenho 12 porções para 4 colheres e eu tenho uma quantidade de porções que a gente quer descobrir agora para 12 colheres, tá certo? Então, a gente vai fazer a comparação das grandezas e tentar entender como que elas estão se comportando. Agora, a gente vai tentar classificar isso aí, né? Então, para a gente analisar essa grandeza, a gente vai comparar. Vamos lá. Se a gente precisa aumentar a quantidade de colheres numa receita, a gente vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de porções que eu vou conseguir com isso, né? Então, se eu estou aumentando a receita, a quantidade de porções vai ser maior ou vai ser menor? Lembra que a gente acabou de classificar isso como direta ou inversamente proporcional, né? Então, aqui, ó, a gente está aumentando a quantidade de colheres e o que vai acontecer lá na quantidade de grandezas, a gente também, de porções, a gente vai aumentar as porções também. Uma dica sobre isso é, se você for estudar por qualquer meio, né, da internet, procurar textos, livros, você pode achar essa comparação de grandezas com sinais, com setas, com comparações através de relação, tipo botando D ou botando I, para sinalizar se é direto ou se é inversamente proporcional. Pouco importa a maneira como você identificar isso. O que você não pode fugir é da ordem que a gente vai realizar essa operação, tá certo? Aqui a gente preferiu colocar setinhas e as setinhas, essa é uma dica preciosa, as setinhas não necessariamente devem ir para um número maior ou para um número menor, não é assim. É uma setinha que vai sinalizar para a gente uma orientação. Então, ó, antes deixa eu voltar aqui só para a gente perceber, aqui eu escolhi colocar a setinha para cima, exemplo. E na outra grandeza que a gente vai comparar, essa setinha, ela vai seguir o mesmo sentido se a gente tiver uma relação diretamente proporcional. Ou seja, se o número de uma grandeza aumentar e o número da outra aumentar ou diminuir os dois juntos, tá certo? Se a gente tiver um comportamento contrário, uma grandeza aumentar e a outra grandeza diminuir, a setinha que vai aparecer no próximo, ela vai ter o sentido contrário, porque ela está fazendo o movimento contrário. Então, entenda que a maneira como você sinaliza isso é uma maneira que tem que seguir uma determinada lógica, mas ela não é obrigatória de ser setinha, ou de ser sinal, mais ou menos, ou de ser letra, direta ou inversamente proporcional, D e I. Você vai utilizar a maneira que você achar mais conveniente. Eu, particularmente, gosto de mostrar com setinhas, e Tiago, pelo visto, também, porque fica mais fácil de você entender. O problema da setinha é de você entender que nem sempre essa setinha vai apontar no sentido do maior para o menor ou do menor para o maior, tá certo? É uma maneira da gente comparar se a grandeza ela é direta ou se ela é inversa, tá bom? Então, vamos lá. Como aqui a gente teve que a quantidade de colheres aumentou e a quantidade de porções aumentou também, as setinhas estão no mesmo sentido, estão para cima, mostrando que as grandezas são diretamente proporcionais. E aí, agora, a gente já verificou quando isso acontece, né? Olha lá, Tiago já colocou uma dica, grandezas diretamente proporcionais, a gente tem as duas aumentando aí. Então, a gente vai aplicar a ideia da proporção, que foi a nossa primeira aula, lembrando de como a gente relaciona isso. A gente viu que se existe proporção entre os valores, a gente encontra frações que são equivalentes e por isso a gente consegue realizar uma operação com elas, né? Então, a gente vai ter as frações no mesmo sentido e aplicar o produto do meio pelos extremos. Ó, a gente colocou o 12 sobre o P, ou seja, o 12 sobre as porções, mas poderia ser montado as porções sobre o 12, gente, manter a mesma ordem, não teria problema nenhum, desde que a gente respeitasse a mesma coisa lá do outro lado, né? Então, o 4 com o 12 colheres aqui. Então, a gente faz aqui o meio pelos extremos para multiplicar os valores. Então, ó, 4 vezes P vai dar 4P.
E 12 vezes 12, que seria aqui os meios, vai fazer a multiplicação sendo 144, né? Aparecendo aqui como resultado. Esse 4 que está multiplicando, ele tem a operação inversa da divisão. Então, a gente vai dividir o 144 por 4 e a gente vai ter 36. 36 o quê, né? A gente está buscando a quantidade de porções. Significa que se com 4 colheres de margarina eu consigo fazer 12 porções de determinada receita, com 12 colheres a gente consegue fazer 36. Aí lembra daquilo que eu falei? Ah, Briane, mas isso já dá para perceber desde o começo. Por quê? Se a gente vai triplicar a receita, 3 vezes 4 vai dar 12 colheres, então eu consigo triplicar as porções. 3 vezes 12 deu 36. E puxando por esse conhecimento, é aí onde a gente lembra. A ideia daqui é que você consiga associar o conhecimento, a organização das continhas com as coisas que você já faz. Lembrando desse argumento para situações um pouco mais, vamos dizer assim, interessantes, né? Difíceis. Deixa eu passar para o professor Pedro para ele fazer um comentário sobre esse primeiro probleminha aqui. Galera, essa questão aí é muito massa de regra de 3, porque a gente usa isso todo santo dia, certo? No nosso cotidiano, tá? Então, esse exemplo aí que Briane respondeu é um exemplo massa porque é um exemplo do dia a dia, certo? É um exemplo que dá para você resolver de cabecinha, certo? É um exemplo que você consegue verificar e entender, certo? De forma intuitiva, que essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, veja que a gente começa aí com um exemplo bem simples, tá? De fácil entendimento, para que a gente possa elevar o nível aos poucos, tá? Então, não pense que vão ser todas as questões, todos os exemplos que você vai ver, não só aqui, mas no seu dia a dia também, que vai dar para você fazer de cabeça, certo? Principalmente quando a gente envolve aí frações, números decimais, porcentagem, tá? Então, a gente vai encontrar aí essas relações, tá? Com um número um pouco diferente. Então, você precisa entender como é que a gente faz esse cálculo, como é que a gente faz aí o produto dos meios pelos extremos, certo? Como é que você faz essa relação aí de regra de 3, tá? Para que você, porque a maioria dos alunos sempre fala, né? Isso aí eu faço de cabeça, isso aí eu faço de cabeça. Mas vai chegar algum momento, certo? Que você precisa do entendimento aí desse conteúdo para resolver determinadas situações, tá bom? Tô num papo bem legal aqui com o Mano Davi, certo? Ele tá respondendo aqui e tá falando as paradinhas aqui antes de você falar. Antes de você falar da regra de 3 aí, que vai dar 3 números conhecidos e perguntar um número desconhecido, ele já tinha falado, certo? Falou aqui em relação da regra de 3 ser proporcional, certo? Então, regra de 3 é uma proporção, tá? A proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões, tá? Sendo que agora a gente está classificando essas proporções em diretamente ou inversamente proporcional, tá bom, Davi? Então, estou felizão aqui que eu estou conversando com Mano Davi. Show de bola, muito feliz com isso, até porque a ideia é a gente inteirar, né? Transmitir aqui conhecimento. O Pedro já deve estar ali num papo super massa e trazendo aqui informação para a gente. Então, muito feliz com essa contribuição, tá certo? Então, né, a gente tinha finalizado aqui o exemplo, tinha voltado para mostrar para Pedro se basear aqui. Então, vamos dar continuidade, ó. A gente tem que na regra de 3, a gente pode classificar como simples ou como composta, tá? Acredito que pelo tempo da aula, a gente tenha uma certa dificuldade de resolver o desafio proposto pelo professor Tiago. Mas, caso aconteça, na aula da próxima semana, a gente retorna com a continuidade desse desafio, tá certo? Mas vamos seguindo por aqui, ó. A gente pode classificar em regra de 3 simples e regra de 3 composta. A simples é o que a gente já faz muito frequentemente no nosso dia a dia e relacionando normalmente com situações da receita ou com situações do dinheiro, né? Quanto mais produtos, mais dinheiro eu vou gastar, aquela situação que é mais próxima da gente, tá certo? Na regra 3 composta, a gente até pode fazer no nosso dia a dia, mas como a gente vai montar aqui, a gente vai dar para você a ordem matemática daquilo. Normalmente, quando a gente faz a regra 3 composta, a gente vai diluindo, né? Fazendo algumas divisões individuais e depois a gente chega na resposta, tá certo? Mas aí a gente vai ter 3 ou mais grandezas para comparar. Então, agora a regra 3 já perde o sentido, né? De ficar a regra de 3 quando é composta.
porque agora você vai ter mais de 3 termos conhecidos e um desconhecido para você organizar, não é verdade? Nunca tinha pensado Olha aí, nisso. professor Pedro. Então, eu pensei nisso agora também. É ótimo os insights que a gente tem durante as aulas. Eita, doido. Mas já é bagagem, né? É. Já é comentários para as próximas. Então, vamos lá. Na regra de 3 simples, está aparecendo aí para você 2 exemplos que a gente já resolveu. Um no comecinho das aulas, para que a gente começasse a criar bagagem, essa comparação. Depois a gente comparou com regra de 3, mas viu que você já faz isso no seu dia a dia. E o segundo que a gente utilizou agora como, de fato, um exemplo para responder uma regra de 3 simples. Pedro levantou a mão. Diz, Pedro. Pode ser, então, regra de ímpar, Pode. Regra de ímpar. porque vão ser só números ímpares, né? É. Se Para for você, 3 grandezas, vão ser 5. 5, Sim. 4, 7. É. Pô, que Poxa, massa, legal, né? Muito legal. Top. Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente utilizou esses 2 exemplos para entender a relação entre as grandezas e utilizar essa comparação da regra de 3. A gente tinha 3 números que a gente conhecia e tinha um número que a gente não conhecia e fez um mecanismo para descobrir. No caso da velocidade, a gente ainda fez algumas relações lá, né? A gente ainda fez o cálculo lá no comecinho, na primeira aula, sem dizer que era a regra de 3. E aqui, a gente utilizou o exemplo aí da receita para fazer a comparação das porções, tá certo? E aí, Tiago propõe um desafio que eu acho massa. Eu sempre brinco com meus alunos e é a primeira regra de 3 composta que eu coloco para eles analisarem, porque é até engraçada. Pedro, vê. A gente tem aqui um garoto e meio come um cachorro quente e meio em 1 minuto e meio. Aí você pensa, como é que um garoto e meio vai comer alguma coisa, né? E aí, em quanto tempo um garoto come 2 cachorros quentes? Cadê Késia? Bichinha. Késia, entra aí! Então, ó, quando a gente começa fazendo essa ideia, a gente já quebra a noção de números completos, né, números inteiros, na verdade, números positivos, para falar de pessoas. E lembra que a gente já teve uma aula sobre estatística, falando que a gente não tinha 2 pessoas e meia, mas quando a média dava isso, a gente tinha que verificar o contexto, se subia ou se descia esse número. Porém, aqui na regra de 3, o professor Pedro já levantou essa situação da gente encontrar situações no dia a dia em que a gente pode trabalhar com esse tipo de número e aí fazer de cabeça é um negócio mais, né? Complexo. É. Então, a gente não vai se apegar a esses meios todos que estão aí para ficar botando pilha aí nessa questão e a gente vai resolver tranquilo. E espero, né, Billy? Eu tenho 5 minutos para isso. Vamos lá. A gente vai seguir esse processo de identificar as grandezas, organizar as informações, analisar as grandezas e armar a proporção, tá certo? Mentira, não são 4 minutos que eu tenho. A gente tem ali, ó, identificar as grandezas, a gente tem 3 informações, né? A gente acabou de falar sobre as informações que a gente vai identificar. Regra 3 composta, a gente vai ter mais de 2 grandezas, 3 ou mais, né, se relacionando. E aí a gente tem menino, cachorro quente e tempo, né? Então, a gente tem aí 3 coisas para comparar, tá certo? E aí, quando a gente começa a observar o segundo ponto, a gente vai organizar as informações. Só que o engraçado disso é que quando a gente lê, fica desse jeito, né? 1 minuto e meio, um cachorro quente e meio, um garoto e meio. Então, a gente tem tudo 1 e meio. E a pergunta é, quanto tempo um garoto come 2 cachorro-quentes? Então, vê que já não ficou igual ali, né? Primeira linha tá todo mundo 1 e meio, 1 e meio, 1 e meio. E a segunda linha já tem uma divergência ali. Você podia até imaginar um padrão, mas não acontece, certo? A terceira situação é que a gente vai analisar as grandezas. Agora é a hora do cuidado. Eu tenho 3 minutos, Billy Boy, pra gente, pra gente falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. E aí, ó, prestando atenção, essa informação é a mais importante agora. A gente vai analisar a grandeza em questão com as outras separadamente. Essa grandeza em questão é a grandeza que a gente vai buscar, que está faltando. Então, mesmo que entre elas, o cachorro-quente e o garoto que já está completo se relacionem de outra maneira, a gente vai descartar essa situação, porque agora eu vou dar importância à grandeza que eu estou procurando. Então, eu vou comparar o tempo com o cachorro-quente e vou comparar o tempo com a quantidade de garotos que a gente tem ali apresentando.
Sempre que a gente vai fazer uma regra de 3 composta, é com a grandeza que falta que a gente vai comparar as outras. E aí a gente vai dizer se, comparando com essa, vai ser direta ou vai ser inversamente proporcional, tá certo? Então vamos lá, né? Observando tempo e cachorro-quente. Uma pessoa come um cachorro-quente e meio em 1 minuto e meio. Se a pessoa vai comer 2 cachorro-quentes, ela vai demorar mais ou menos tempo? Professor Pedro? Ela vai ter que demorar mais tempo, né? Vai demorar mais tempo, né? Tem mais comida, vai demorar mais tempo para comer. Quando as duas grandezas crescem juntas, a gente vai dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá certo? E agora, a gente vai ter que fazer a comparação do tempo com a outra grandeza, ó, diretamente proporcional aqui que o Tiago colocou. E agora o tempo com o garoto, né? Então, vamos lá. Se um garoto e meio demora 1 minuto e meio para comer determinada coisa, um garoto vai demorar mais ou menos tempo. E aí? Vai comer mais rápido, né? Vai comer mais rápido? Então, a gente vai ter que, diminuindo a quantidade de garotos, ele vai levar mais tempo, porque a quantidade de cachorro-quente é 2, né? É. Então, a gente vai ter uma pessoa, menos pessoas, para comer mais coisas. Então, a gente vai ter aí inversamente proporcional. Bíblia está dizendo assim, ó. Gente, assim, ó. Então, vou deixar esse contexto aqui para vocês. Bia já zerou o cronômetro para mim. E na próxima aula, sendo eu, sendo o professor Tiago ou o professor Pedro, a gente resolve o finalzinho dessa questão, tá certo? Já aguarda a informação do desafio, tenta fazer a resolução aí e na próxima a gente pega o gancho para fazer essa questão, porque aí vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá certo? A gente agradece todo mundo que faz essa aula massa acontecer e o bom humor. Um cheiro para vocês e até a próxima.